amigos. Cá estamos nós. Cecília, seja bem-vinda. Roberta, querida, seja bem-vinda. Estamos começando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sim, o primeiro livro da codificação espírita, codificação esta feita por Allan Kardec. Esse livro que foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Muito bem, vamos começar com a nossa mensagem inicial do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Roberta, diz um número de 1 a 180, por favor. 171. 170. 171. Lei do uso. Lei do uso. A Thelma, desculpa, Cristina, a Thelma está avisando que está atrasada, mas ela vai entrar. Ok. Lei do uso. Emmanuel vai destacar o versículo 12 do capítulo 6 do evangelista João, em que encontramos o seguinte: E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, ou seja, que sobraram, para que nada se perca. Então, quando é que isso aconteceu? Numa das multiplicações de pães e peixes para alimentar a multidão, onde os apóstolos forneciam o pouquinho que tinham e Jesus multiplicava. E não só toda a multidão ficou satisfeita nas duas vezes, quanto ainda sobraram muitos pães e peixes. Então Jesus manda que recolhesse. Por quê? Porque senão seria o quê? Desperdício. E Emmanuel comenta assim: observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão, de alimentar a multidão, assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Calma, que Emmanuel, eu vou falar mais sobre isso. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, ou seja, de querermos fazer bem, mas às vezes não sabermos ser mais justos no uso dos recursos. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas, ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam de frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas, ou seja, agasalhos.
A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Não vamos esquecer, por exemplo, sobre a assistência social. Temos casas espíritas que fazem trabalho meritório, mas alguns dirigentes às vezes dizem: nós temos muito orgulho do trabalho social. Temos famílias que estão há 4 gerações recebendo assistência da casa. Então, se existe assistência social, o que é importante também trabalharmos a promoção social. Uma família que está há 4 gerações recebendo assistência social é porque ela não teve esse trabalho de promoção social. Ela continua sendo aquela que está ali só recebendo, e isto faz o quê? Com que outras famílias que poderiam estar recebendo não estão, porque aquela família está há 4 gerações recebendo assistência social. Quer dizer, em que momento foi feita uma oficina de desenvolvimento de outras competências para melhor se adaptar ao mercado de trabalho? Às vezes não precisa ser no mesmo local, né? Parcerias são feitas, encaminhamentos a instituições que fazem esse trabalho de formação, não é? Regina, seja bem-vinda. Maria Zan, seja bem-vinda. Mara, seja bem-vinda. Que fazem esse trabalho de formação. Então, essa questão de ser justo também, de pensarmos sobre isso na hora de darmos. Como ele mesmo diz aqui, sabendo utilizar os recursos neste dar, não é? Aí ele diz aqui: a caridade reclama entusiasmo, já li isto. Na grande assembleia de necessitados do monte, que estavam ali ouvindo Jesus, a noite caiu e ele achou por bem alimentar a multidão para que ela não partisse para as suas casas com fome, não é? Então, na grande assembleia de necessitados no monte, onde eles estavam todos, por certo não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a utilizar a parte restante do pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é o veneno mortal nas fontes da vida. Isso acontece também nesses trabalhos de assistência social? Também. Tem pessoas que estão inscritas, e famílias, em várias instituições, não é? Recebem de várias instituições e, às vezes, vendem cestas que não vão usar todas. Quer dizer, de novo, a gente falou de parceria, não é? As casas poderiam se reunir, fazer mesmo um cadastro comum, não é? Onde se saberia quem recebe o que aonde, não é? E assim poderia, olha, essa aqui recebe em 2 casas. Então, ela recebe nesta casa e esta outra casa pode encaminhar a cesta para uma família que tenha necessidade. Então, é o bom uso para que não haja esse desperdício, esse mau uso dos recursos para o bem. Por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos e muitas vezes podemos ceder a esses impulsos infelizes, né, de fazer assim, é meu, como se fosse, não é de A ou de B, é para ajudar quem necessita. Se a pessoa já é ajudada por várias, não tem porquê, não é, outra não ser ajudada também. Ok. É isso, vamos orar então para começarmos o nosso estudo. Jesus amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui nos reunirmos em seu nome, a fim de estudarmos esta obra
que é a primeira das 5 que compõem a doutrina espírita, Senhor. Ajuda-nos na perseverança, porque há muitos estímulos no mundo a solicitar nossa atenção e a nossa seletividade, a escolha do que consideramos prioritário é um exercício de cada um. Que a tua paz nos envolva todos, envolva os nossos corações, os nossos lares, os nossos queridos, mas também envolva todos os nossos irmãos de humanidade, principalmente aqueles, Senhor, aonde quer que se encontrem, que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Estamos nós hoje entrando, então, no item 7, aqui da introdução de O Livro dos Espíritos. Ok, então o item 6 foi aquele resumo dos itens que compõem a doutrina espírita. No item 7 nós temos assim: Andréia, seja bem-vinda, minha querida. E Thelma, que eu não falei com você ainda, seja bem-vinda. Muito bem. Diz-nos Kardec, para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Ou seja, se uma instituição científica diz se opor a algum tipo de conhecimento, pessoas podem se apoiar nisto para também se opor a esse conhecimento. Então, se não for a instituição, o parecer da instituição científica uma prova, vai ser pelo menos o quê? Um indício de que a situação não é condizente ou que deveria ser no sentido mesmo da verdade, não é? Continua Kardec, não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Entre quem? Entre os sábios. Então, Kardec diz que se sentiria muito honrado se fosse contado entre os sábios. De tanto que ele, o quê? Os respeita, não é? E os admira. Os estima, que é a palavra mesmo que ele usa. Mas ele continua dizendo, mas a opinião deles não pode representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Ele vai falar mais. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto a conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho, que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Então, olha lá o que ele diz no início. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos. Sai. Porque a ciência se atém à observação material dos fatos, certo? Mas quando ela sai e trata de apreciar e explicar os assuntos, baseado em quê? Não em fatos. Então, ele diz que... Onde é que eu estou? Aqui. De que o campo fica aberto a conjecturas. Conjecturas não é ciência, é. Mesmo que seja, mesmo que saia a conjectura da boca de um cientista, se ele está explicando sem base científica, então é só uma conjectura que sai da boca de um cientista, mas não é menos conjectura por ele ser um cientista, ok?
Olha, qualquer dúvida, por favor, escrevam no chat, ok? Qualquer questão, podem escrever no chat. Vamos continuar aqui. Não vemos, aí ele diz assim, cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer. Quando ele diz sistemazinho, ele não está sendo sarcástico, porque esse sistemazinho não é. Ele está dizendo que é um sistema pequeno, pessoal, de uma visão pessoal. E por ser pessoal, é pequena. A ciência não é uma visão pessoal, é? Não, porque se é baseada em fatos, ela é ampla. Mas quando eu saio do observável e vou para o que eu acho, aí é um sistemazinho pessoal, sem base científica. Não vemos diariamente as opiniões, aí eu não terminei, né? Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Baseado em fatos? Não. Essa obstinação é que, porque muitas vezes essa pessoa já se julga, vamos dizer assim, por si só, um representante da ciência. Mas se ele faz análises não científicas, são análises não baseadas em ciência. Mas ele defende com obstinação. Por quê? Porque é ele que está falando. E o próprio Kardec diz, não sobre ciência, mas vamos falar de mediunidade, que o médium que recebeu o espírito de verdade, sim, o comandante em chefe da falange que trouxe a doutrina espírita, que trouxe a revelação espírita, que esse médium depois lançou livros com outras mensagens de outros espíritos. E Kardec escreve que esses livros, essas mensagens, não são de boa qualidade. Mas, então, o currículo dele de ter sido médium do espírito de verdade, assim como cientista, por já ter o nome de grande cientista, não garante que ele tenha qualidade científica no verbo, assim como o médium não garante que tenha a mesma qualidade sempre. Então, não é aquela história do cria fama e deita-te na cama. Conhecem esse ditado? Eu não preciso fazer mais nada porque eu já tenho nome. Então, tudo que eu disser já é grande. Por quê? Porque o meu nome é indiscutível. Não tem nome indiscutível. O que você pode ter são ideias, pesquisas, situações, mensagens de boa qualidade, situações que revelam que aquele trabalho está muito bem construído. Mas como somos ainda seres imperfeitos, um trabalho bem construído não quer dizer que é toda uma vida de trabalhos bem construídos, porque isto vai exigir de mim muita vigilância, muito trabalho consciencioso, dedicado, não é? Então, cada trabalho é um trabalho. Não existem nomes infalíveis neste mundo. O único nome infalível que nós tivemos foi Jesus, e ainda o é. Não é? Nós podemos ver os seus apóstolos. Pedro negou Jesus 3 vezes, quer dizer, em termos de... O próprio Paulo também, um grande espírito, ele foi responsável pelo primeiro mártir do cristianismo. Estevão foi apedrejado. Então, quer dizer, não há unanimidade fora de Jesus no contexto de perfeição neste mundo, certo? Por isso nós temos que ser sempre criteriosos, né, com o trabalho que nos chega e com o trabalho que, obviamente, nós fazemos. Ana Vanessa, querida, seja bem-vinda. Continuando aqui. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis? Essa é fácil.
Ovo faz bem ou faz mal à saúde? Num ano ele faz muito bem, devemos comer ovo sempre. No outro ano, o ovo é um veneno, o ovo não faz bem, blá, 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 blá. No outro ano, o ovo passa a ser um alimento maravilhoso. Isso é algo que nós vemos acontecer ainda hoje, né? Que ilustra bem aqui o que está sendo dito. Os fatos, diz Kardec, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica. Por quê? Porque os fatos falam por si sós. Certo? Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. A dúvida, não é a conjectura. Não é o que ele acha que deva ser, mas então é a dúvida. Uma coisa interessante, porque esse é o próprio critério científico, né? A ciência verdadeira, ela não conclui. Ela preconiza uma possibilidade, não é? Nos estudos, mesmo diante dos fatos. Essa é a prudência que Kardec diz. É a prudência. Eu posso até mesmo colocar diante do que é observado, que há uma grande probabilidade, que muitas vezes, então, é assim que acontece, mas aí evitamos certas afirmações como sempre acontece dessa forma, nunca acontece, principalmente, não estamos falando de fenômenos físicos, estamos falando de fenômenos espirituais, estamos falando aqui de mediunidade, porque é isto que vai ser contestado. As informações obtidas através das comunicações mediúnicas, certo? Então, ele está fazendo todo um preâmbulo para chegar lá. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Então, quando muitas vezes o cientista ele não tem fatos, mas ao invés de ser prudente, ele já se coloca como opositor, por isto, por aquilo, ele não está sendo prudente. Continua Kardec. No tocante às coisas notórias, ou seja, fatos, né, notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, digna de fé, pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo, ou seja, da pessoa comum. Mas, em termos de princípios novos, e aí entramos de novo aonde? Nos fenômenos mediúnicos. Mas, em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver quase sempre é hipotética. Porque não estão mais livres de preconceitos do que os outros. Certo? Isto é crendice, isto é misticismo. Muitas vezes, principalmente, estamos falando da ciência do século XIX. A ciência positivista, materialista. Colocar fatos produzidos por espíritos, a princípio, já seria um convite a um cientista desta época acolher. O próprio Kardec, quando ouviu falar, disse o quê? Que mesas não podem responder perguntas, porque não tem nervos para sentir, nem cérebro para pensar. Ele só pôde compreender quando... E olha, ele falou sem ver. Ele fez isso. Ele falou sem ver. E ficou um ano. Ele negou, tipo assim, nem vou. Um ano depois, de novo foi convidado, e aí ele foi. Foi lá ver, para pelo menos ter alguma base observacional para poder dizer alguma coisa. Foi o quê? Prudente, não é? Agiu com bom senso. No tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão digna de fé, mas isso já vimos. Mas, em termos de princípios novos, já vimos também, vimos. Porque não estão mais livres, já vimos também. Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro,
pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. Ou seja, ele está muito senhor do seu conhecimento. É quase como se ele é o papa da matéria e ninguém sabe tanto quanto ele. Não é? Isso é uma arrogância intelectual. Não é? O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos químicos, né? Etc, etc. Todo homem, todo ser humano que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Tirai-o daí, e o vereis quase sempre delirar por querer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Olha que interessante que ele está dizendo aqui. Consultarei, pois, de bom grado e com toda confiança, um químico sobre uma questão de análise química, logicamente. Um físico sobre a força elétrica. Um mecânico sobre uma força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso afete a estima a que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então, ele está sendo muito claro. Eu respeito todo mundo, mas vocês não são desta área, não são estudiosos do espiritismo, portanto, o que vocês acham, a opinião de vocês, para mim, não tem autoridade de conhecimento. Por quê? Porque efetivamente eles não têm conhecimento de espiritismo, mas se acham doutores o suficiente para falar de uma área que eles não dominam, simplesmente porque são doutores. Então, Kardec está botando exatamente todo mundo no lugar certo da fila. Tá? Então, eu também, vocês vão me desculpar, mas eu não vou dar o direito, porque não vou considerar a opinião de vocês mais do que um arquiteto falando de música. As ciências vulgares, quer dizer, as ciências comuns, essa matemática, biologia, né? As ciências vulgares, se apoiam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria, inteligências sem corpo físico, ok? Têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Então, os espíritos não vão obedecer aos fenômenos que os encarnados querem que eles produzam, ou não vão obedecer falando coisas que os encarnados querem ouvir. Eles vão falar o que eles acham que tem que falar. Eles têm, vamos dizer, independência suficiente para não se atrelarem a esse tipo de expectativa, vamos chamar assim. Continua Kardec. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Essas observações requerem condições especiais e outro ponto de partida. Não vão ser no laboratório, não vão ser nas mesmas condições que as ciências vulgares, ou seja, comuns à época. Querer submeter essas inteligências aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Por quê? Porque uma inteligência não é um elemento químico, que eu espero que vá responder desta ou daquela maneira. É uma inteligência, é um ser independente na área do pensamento. Querer submetê-lo, já vimos isso. A ciência
propriamente dita, como ciência, é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O que vocês acham disso que Kardec está falando? Vocês concordam? Perdi aqui. Assim, como eu diria, não tem julgamento, seja qual for, favorável ou não. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, não como sábios, podem adquirir. Então, adquirir como? Estudando, se habilitando naquele conteúdo. Podem adquirir abstração feita da sua qualidade de sábios, ou seja, não é porque é sábios que eles vão adquirir. Qualquer indivíduo pode. Então, abstração feita da sua qualidade de sábios. Querer, porém, deferir a questão à ciência, ou seja, não, é só a ciência que pode falar sobre isso, equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Ok? Com efeito, o espiritismo, com certeza, o espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Olha só o que ele diz. O espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Então, existência da alma. Isso inclui o quê? O Criador, não é? Existência da alma. Por que a alma existe? Porque tem um Criador que a cria. Né? Este Criador, quando a cria, cria também um corpo para ela, que todo mundo está submetido às leis de Deus. Então, vamos vendo que só a existência da alma já vai incluir um corpo enorme de temas doutrinários. E aí ele vai dizer aqui, e no seu estado depois da morte. Bom, se a gente continuar na existência da alma, sabendo que ela tem que progredir, a gente já entra na encarnação, na pluralidade dos mundos, não é isso? Para onde ela vai depois da morte, nós entramos no fator moral. Então, a importância do bom uso do livre-arbítrio, porque é isto que vai determinar, não nenhum elemento químico, mas o que ela fez qualitativamente, moralmente falando, durante a sua encarnação. É isso que vai determinar para onde ela vai. E aí nós temos mais um mundo de temas doutrinários que vão tratar desse assunto. Pode-se dizer mesmo que todo o evangelho está aí nessa parte. Não é? Amai-vos, não fazer ao outro que não gostaria que fosse feito. Tudo isso vai determinar para onde a gente vai depois da morte. O quanto estamos desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós. Continua Kardec. Ora, é soberanamente ilógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. Quer dizer, ser uma coisa e fazer bem aquela coisa não significa que conseguirá ter o mesmo êxito em outra função. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra com seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não vê a alma evolar-se, né, soltar do corpo quando ele morre, vai lá aquela fumacinha, é a alma que está soltando do corpo, porque ele não vê isso.
evolar-se como um gás, conclui que a alma não existe, visto colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é a alçada das ciências, e aí ele põe um ponto, mas a gente poderia completar em cima do que ele havia falado, das ciências vulgares, das ciências que existiam até então. Ok? Muito bem. Tudo bem até aqui? Se nós estivéssemos com as câmerazinhas, eu ia ver se tinha alguém dormindo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá adiante. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, ou seja, bem divulgadas, bem disseminadas entre todos, entre o povo, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Sim, porque aqui ele está colocando o quê? Que o espiritismo é uma ideia nova que está sofrendo oposição. Mas, quando for popularizada, os sábios se renderão à evidência, como aconteceu com outras situações onde cientistas descobriram coisas que foram rechaçadas e depois foram aceitas como fatos. Então, exemplificando, não é? O Sol é o centro do universo. Aí alguém descobriu, Galileu descobriu que não, que a Terra não é o centro, é o Sol, no caso do sistema solar, e a Terra gira em torno do Sol. E aí ele teve que dizer, ops, desculpe, não é isso, porque senão ele ia para a fogueira. Era assim que se convencia antigamente, né? Pensa bem, é isso mesmo? Você tem certeza? Aí fala, desculpa, aí foi mal, não, vocês têm razão, realmente é o Sol é o centro do sistema. E aí, depois, né, por fim, porque essa obstinação, e vejamos que a igreja sequer era de homens de ciência, mas, no entanto, tinha a palavra final sobre tudo o que estava presente na sociedade. Isso passou, graças a Deus, não é? Bom, religião é religião, não é? Então, cada um no seu quadrado, como Kardec está dizendo, que cada um tem um quadrado. O artista, o músico tem o seu quadrado, o arquiteto tem o seu quadrado, o físico, o astrônomo, todo mundo está lá muito bem dentro do seu campo de estudo. Mas ele está dizendo que a propagação ajuda na aceitação. E eu sempre penso na novela A Viagem. O quanto a novela Viagem ajudou o povo a entender o que seria espiritismo em se tratando da mediunidade. Né? Tínhamos aquele doutor Alberto, né, que fazia as reuniões mediúnicas, o que espera os suicidas, a vida no mundo espiritual, nas colônias espirituais, a ação dos obsessores. Tudo isso foi tratado naquela história, que foi escrita pela Ivani Ribeiro, mas que teve a supervisão de Herculano Pires, que foi um grande estudioso espírita. Então, ela não escreveu essa história só do que ela sabia da cabecinha dela. Ela teve alguém que conhecia muito, Herculano Pires, um grande estudioso, e ela teve essa supervisão para saber desenrolar a história dentro de uma perspectiva verdadeira no campo de conhecimento doutrinário espírita, já que era uma história que tratava disto. Não é? Bem razoável. Andreane, querida, boa noite. Atrasada, mas presente, não é mesmo? Isso é que importa. Muito bem, isso mesmo. Atrasamos, mas não importa, porque estamos aqui, não é? Chegamos e nos sentimos já envolvidos por esse clima gostoso,
fraterno do estudo. Que bom, seja bem-vinda, querida. Continuando. Se renderão à evidência. A ela, então a ela quem? Vamos voltar aqui. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas e julgar pela rapidez, dar-se-á com elas o que se tem dado a todas as ideias novas, os sábios se renderão à evidência. A elas chegarão individualmente pela força das coisas, ou seja, a essa evidência, né? Ao encontro com esse entendimento que vai se dando na medida em que nós, não é? Como a Andreane se atrasou, mas está aqui, está empenhada. Então, é assim, na medida em que nós nos comprometemos conosco mesmo, na busca desse conhecimento e, com o passar do tempo, um entendimento cada vez melhor do conhecimento que temos. Uma coisa é conhecer, outra é assimilar. E isto é que leva mais tempo. Assimilar, porque isso vai se dar o quê? Na vivência. Nós temos o conhecimento que está aqui na parte intelectual, mas precisamos fazer descer o conhecimento para cá e daqui do coração ele escorre para as mãos e aí nós agimos. E isso leva um certo tempo. Não é? Então nós conhecemos e a partir daí temos condições de fazer melhores escolhas na nossa vida. Qual é o objetivo do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é a melhora moral da humanidade. E no setor pessoal, então, o nosso objetivo como espíritas é a nossa melhoria moral. Então, a essa evidência que a doutrina espírita nos oferece, chegarão as massas individualmente pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha. Ou seja, não adianta, antes da hora, se impor às massas algo que elas não têm condição de desenvolver. Tudo vem, como ele diz aqui antes, não é? Pela força das coisas. Movimento natural. Hoje em dia se fala o termo orgânico. Acho tão interessante. Essas palavras novas que vão sendo criadas. Para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha que não está nas suas atribuições nem no seu programa. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa, ou seja, não tem referência nenhuma e mesmo diz assim, como é que diz? Não provei e não gosto. Oi? Como é que vai falar sem conhecimento de causa? Você nunca comeu maracujá e já disse que não gosta do maracujá? Tem que provar para depois poder falar sobre isso com conhecimento de causa. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Falamos sobre isso, não é? Expõem-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu com imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas a essa Assembleia. E dos daquela outra que fez a França perder as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E, contudo, essas eram questões de sua alçada. Então, haviam lá pessoas especializadas em navios que não validaram o navio a vapor. Então, mesmo sendo pessoas da área,
as pessoas podem errar na sua avaliação técnica, não é? Principalmente quando é uma coisa nova. Pois essas assembleias que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria. Como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Quer dizer, se aquelas que eram comuns ao trabalho, mesmo assim, não entenderam, como é que vai se esperar que uma questão que não faz parte da sua alçada seja compreendida? É esperar demais, né? Continua Kardec. Esses erros de alguns sábios, lamentáveis à memória de cada um, em que parágrafo está? Já achou? Já achou, Andreane. Muito bem. Ok. Esses erros de alguns sábios, lamentáveis à memória de cada um, não poderiam tirar-lhes os títulos que, noutros assuntos, conquistaram a nossa estima. Então, muito bem. Não foi porque eles avaliam mal uma situação que vai tirar o mérito das situações que eles foram muito bem, o quê? Muito bem sucedidos. Conquistaram a nossa estima. Mas será preciso diploma oficial para se ter bom senso? Pergunta Kardec. O bom senso encarnado. E não haverá, fora das cátedras acadêmicas, senão tolos e imbecis? Ou seja, todo mundo que está fora da academia é tolo e imbecil? Quer dizer, inteligente é só quem está lá dentro? É subestimar muito a inteligência do próprio ser humano, não é? Que se dignem a lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, a fim de verem se entre eles só existem ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que a têm abraçado, a doutrina espírita, permite relegá-la ao sol das crenças vulgares. Ou seja, pelas pessoas tão ilustres, em termos mesmo de inteligências, que já somavam as hostes espíritas, mostram que, vamos dizer assim, que não eram inteligências vulgares, não é? Sendo assim, é importante que esses outros que negam vejam e reconheçam que também ali existem homens ou seres humanos, não é? De gênio, ou seja, de muita inteligência. Então, não dá para dizer que é uma coisinha qualquer que qualquer um acredita porque não tem juízo, ou porque são crentes e no sentido de místicos e cegos, levados pelo fanatismo religioso, nada disso. O caráter, o saber desses homens merece que se diga, já que eles afirmam deve pelo menos haver alguma coisa. Então, veja, se homens de grande caráter, de grande conhecimento, afirmam dizer que sim, é muito valiosa todo o corpo de informações que vem pela doutrina espírita, que eles observaram e assim reconheceram, né? Então, ali deve ter alguma coisa. Não é possível que um grande número de grandes inteligências dê valor a algo que nenhum valor tem. Então, diz Kardec, pelo menos reconheçam que se esse grupo de inteligências notáveis vê que isto é importante, não pode ser nada, ou coisa alguma, tem que ser alguma coisa. Mas como é difícil, não é? Despertar uma mente fechada, não é? Mas, mesmo assim, esse esforço de Kardec é um bem característico, primeiro, o esforço de um professor de explicar.
E segundo, o esforço de um cientista de mostrar as suas descobertas. Não é? Nós não temos ideia, desculpa, nós não temos ideia da pressão que Kardec recebeu de vários meios da sociedade, principalmente da igreja, que tinha uma grande força na sociedade. Não vamos esquecer que ele fala aqui dos preconceitos, não é? Que muitos desses homens conhecidos que objetavam contra a doutrina espírita, mesmo, vejamos, a sociedade, principalmente a sociedade daquele tempo, hoje é muito, né? É política. Eu posso não respeitar o que a igreja acredita, porque afinal eu sou um cientista, né? A igreja só quer dominar o que seja. Mas quando ela abraça, é aquela questão do que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é? Quando ela abraça uma resistência a algo novo, que a própria ciência vai dizer assim, isto aí é coisa mística. Então, ninguém aprofunda, se juntam nas suas objeções como a fazer frente para evitar que a verdade surja. Agora, a grande questão é, quem consegue impedir que a verdade surja? A verdade, ela fulge, ela brilha. Né? Então, podemos adiar, confundir, mas fato é que ela surge como o sol surge a cada manhã. Eu não posso tapar, como Jesus diz, eu não posso esconder uma cidade em cima do monte. Não é? Continuando. Eu faço assim porque você já sabe que a câmera está na frente e eu não enxergo o chat. Aí eu vou assim para enxergar se tem alguma coisa escrita. Continuando. Repetimos. Estou perdida, de vez em quando eu me perco. Repetimos ainda que, se os fatos de que nos ocupamos se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência, ou seja, fosse o magnetismo, não é? Se fosse simplesmente físico, tudo bem, a ciência toma conta, tá, fechou. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, e aí ele está falando da humanidade encarnada, certo? Por quê? Porque quando é desencarnado, ele não chama de humanidade, não chama de homem. Homens, quando ele fala homens, são os espíritos encarnados. Espíritos são os seres desencarnados. Então, quando ele fala humanidade, ele está falando dos encarnados. Desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio deve estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo de que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Veja, Kardec era cientista antes. Tinha escrito livros, mas ele fez isso. Então, ele está falando de algo que ele viveu. Ele também teve que se abster de coisas materiais para tratar de um novo campo do conhecimento humano. Impossível de ser feito com ideias preconcebidas. O homem que se julga infalível tem a sua razão bem perto do erro. Ou, nota escrita, o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Isso aqui eu grafei
porque é bastante interessante, não é? Existem seres humanos infalíveis nesse mundo, quer dizer, tirando Jesus, é claro. Não. Né? Sendo assim, aquele que se julga infalível tem a sua razão bem perto do erro, porque já é um erro ele se achar infalível. Então, ele já está perto do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias se apoiam na própria razão, rejeitando, em virtude disso, tudo o que lhes parece impossível. Então, vejamos que a fonte da verdade é a própria criatura. Se ele julga impossível, impossível é, simples assim. Onde que isso é científico? Não é? Mas é a arrogância intelectual. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos apelaram a esse juiz para as rejeitar. Então, que juiz é esse? A própria razão dessas criaturas. Uma razão meio desarrazoada, mas tudo bem. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer se considere infalível coloca-se como igual a Deus. Infalível, só Deus, certo? Então, se considera infalível, se coloca igual a Deus. Mas vamos combinar que a maioria desses cientistas era ateu. Né? Então, eles podiam ser o Deus da própria vida. Continuando Kardec. Dirigimo-nos, pois, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu do quê? Da inteligência mesmo, não é? Nem que a natureza lhe tenha virado a última página de seu livro. Ou seja, nada mais tem a ciência para nos mostrar. Vamos lembrar aqui, né? Só um exemplozinho, que isto foi no meio do século XIX, em que na Primeira Guerra Mundial foi descoberta a penicilina. Olha, mudou, né? Mudou a história dos tratamentos médicos, quantas vidas foram salvas. Então, onde que nós podemos dizer que agora a natureza não tem mais nada a nos revelar? Seria, de novo, né? A arrogância da nossa pequenez. Olha só, terminamos o item 7. Olha que andamos bem hoje, hein? Muito bem. Muito bem. Então, semana que vem, item 8. Curtiram? Compartilharam? Olha, eu vi hoje num canal que passou a ser muito importante curtir vídeos. Tá? Porque antigamente era como é que se diz? Subscrever o canal, acionar o sininho. Agora, as curtidas são importantes para que a plataforma indique, é um indicador de importância, de relevância do conteúdo, ok? Então, é isso. Peço, por favor, curtam o vídeo e curtam, é isso que chama, né? Curtam o vídeo, né? E obrigada por tudo, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Thelminha, me ajuda, faz a nossa prece, por favor. Obrigada. Isso. Jesus, nosso Divino Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar, para aprofundar os nossos conhecimentos na doutrina, essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos faz ver as coisas com clareza, que nos amplia o entendimento. Abençoa, Senhor, este estudo semanalmente. Abençoe os nossos lares para que possamos vibrar
com amor e nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos levar para a nossa rotina diária todo o conhecimento, todo o amor que recebemos aqui dos bons espíritos que coordenam esse trabalho no Lar Espírita Serra de Maria. Que possamos, então, ter uma bela semana pela frente até o nosso próximo encontro. Que assim possa ser, graças a Deus. Queridos, queridas, curti logo no início do estudo, a Cecília. Obrigada, Cecília, você é um doce. E assim como é um doce, todo mundo que está aqui. Andreane, gratidão, excelente semana a todos. Amém, meu amor, excelente semana a todos. Um beijo no coração e muita paz. Até semana que vem.